Olá, meus irmãos, eu cumprimento a todos vocês nesta manhã. Hoje, sexta-feira, finalzinho já desta semana, né? E hoje nós vamos concluir o estudo da nossa lição que tivemos durante toda esta semana. É uma lição de muito aprendizado, muito importante, uma lição muito abençoada, porque ela tem lições importantes para nós. Nós o aprendemos, o desejo de Deus é que através do aprendizado dessas lições nós não venhamos a seguir os exemplos de maldade, de desobediência, né, e de quebra da aliança e dos mandamentos de Deus e termos aí consequências arruinadas como as gerações do passado, tanto as gerações dos antediluvianos e como também as gerações pós-dilúvio que tomou a decisão, né, de viver uma vida de si mesmo, uma vida de confiança própria, uma vida separada de Deus. Eu quero orar com você neste momento, meu irmão, minha irmã, pedindo a bênção de Deus através do Espírito Santo para nos iluminar. Feche seus olhos, se for possível, e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de, nesta manhã, o Senhor ter nos agraciado de podermos chegar ao final desta semana, hoje já sexta-feira, o último dia de trabalho para nós, que o Senhor nos concedeu, e todos os dias estivemos na nossa sala da esperança com a Tua palavra aberta, estudando e aprendendo mais do Senhor. Querido Pai, eu peço uma bênção especial neste momento por cada um dos meus irmãos que tenha dedicado tempo, momentos da sua vida para o estudo da lição da Escola Sabatina e também, Senhor Deus, participar da Sala da Esperança, ouvindo aí os vídeos para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, meus amados, esta semana nós tivemos o estudo de uma lição, onde nós podemos ver que depois de tantas bênçãos que Deus concedeu para Noé, para a sua família, salvando do dilúvio, logo na sequência, quando saíram da arca, ali os seus filhos, que começaram a formar então as suas famílias, os seus descendentes, e foram crescendo, e não demorou muito para que eles continuassem com a tendência do seu coração, com os desejos do seu coração, de seguir a sua própria vontade, seguir os anseios do seu coração e não a vontade de Deus. Tá? E nós podemos ver que, através do estudo que nós tivemos, meus queridos, que além deles desobedecer às ordenanças de Deus, não povoando a terra, mas formar ali uma cidade, construir uma cidade, e ali naquela cidade eles construíram uma torre enorme, a fim de que eles pudessem se proteger de um novo dilúvio, próximo dilúvio. Desta maneira eles estavam demonstrando falta de fé, falta de confiança e falta de esperança em Deus, nas promessas de Deus de que Deus estaria sempre com eles, como Ele está conosco, e nunca permitiria que um novo dilúvio viria para os destruir e destruíram a terra. Queridos, nós podemos aprender também muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Aquela torre era nada mais, nada menos do que um plano satânico, diabólico, tá? Para fazer com que o poder daqueles projetistas,
que estaria construindo aquela torre fosse exaltado, né, e todas as gerações viessem a idolatrar o poder humano, a força humana e o conhecimento humano em vez de Deus. Tá? Isso começou no Éden, com Adão e Eva ao desobedecer a Deus, quebrar a aliança de Deus, meus queridos, e Satanás, por tê-los enganado, não é, oferecendo para eles conhecimento do bem e do mal. Claro que o bem eles já conheciam, né? Mas agora com o pecado eles passam a conhecer o mal. Mas, meus queridos, nunca Satanás ele apresenta as consequências. Ele sempre apresenta algo muito bonito, muito interessante, muito atraente, né? Tudo que ele oferece é sempre com uma boa aparência e uma atraição. No entanto, ele não mostra as consequências de morte, do pecado, da dor, do sofrimento que virão pela quebra e desobediência aos princípios dos santos mandamentos de Deus. Tá? E os pós-diluvianos, as gerações pós-diluvianas, continuou a mesma coisa. Meus amados, uma pergunta para mim, uma pergunta para você, que é muito importante através da lição que nós estudamos esta semana. Será que você e eu, nós não temos construído também algumas torres, alguns babéis na nossa vida, na sua casa, no seu coração? Será que nós não temos também algumas torres de Babel também dentro de nós? Queridos, comece a pensar um pouquinho se você não tem uma torre que você idolatrou e que se tornou o seu altar, se tornou a sua adoração. Pense um pouco, tá? E eu quero adiantar um pouquinho para você que tudo aquilo que nós o exaltamos, que nós dedicamos e que nós prestamos mais tempo, ou seja, gastamos mais o nosso tempo em dedicação a algo superior a Deus, quer dizer, que nós o colocamos superior a Deus, que nós o roubamos o nosso tempo como filhos de Deus para lhe adorar, para dedicarmos a outra coisa. Tá? O ser humano, longe de Deus, afastado de Deus, ele adora qualquer coisa, meus queridos. Ele adora qualquer coisa, adora um aparelho celular, tá? Adora um time de futebol, tá? Não estou dizendo que você não pode, não, que é pecado que você não possa ser um torcedor, mas a partir do momento que você idolatra aquilo, tá? Se torna um ídolo para você, além da superioridade, né, do nosso grande Deus, você coloca isso como superior a Deus, tá? Sei lá, seja um bem que você tem, um carro, uma casa, né? Tem gente que idolatra até mesmo um parente, um amigo, a esposa, o esposo, o filho, um animal. O ser humano, longe de Deus, ele adora qualquer coisa. Qualquer coisa é ideal para ele adorar. Meus queridos, tudo aquilo que nós prestamos, né, a nossa atenção com maior superioridade a qualquer objeto, coisas ou mesmo seres humanos, além de Deus, se torna um ídolo, se torna uma torre de Babel que nós construímos para a nossa adoração. Por isso, meus queridos, essas lições é para nós, essas lições é para mim, é para você, tá? É para nós que estamos vivendo hoje. Elas estão escritas com essa
importância para que nós não venhamos a cair nas tentações dos nossos antepassados, tá? Mas que nós possamos aprender, tá? A vivermos de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você, além da base do nosso estudo, os capítulo, verso bíblico do nosso estudo, 3 versos que eu preparei, tá? O primeiro deles encontra, meus queridos, para associar aqui com a nossa lição de hoje, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, que diz assim, eu quero ler com você. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Queridos, você viu como que é o coração do ser humano? Eu já vi muitas pessoas, até mesmo aconselhando uma outra pessoa, dizendo assim, olha, segue aquilo que está no seu coração, ou segue o seu coração. Coitado destas pessoas. Meus queridos, a palavra de Deus diz que o nosso coração é impuro, é enganoso, é mentiroso, é corrupto. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós temos que seguir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a verdade de Deus, a mensagem de Deus é que nós devemos seguir e não os impulsos do nosso coração, os desejos do nosso coração, as vontades do nosso coração. Nosso coração é corrupto, é enganoso, é mentiroso, e aqui o profeta ainda diz, quem entenderá? É difícil entender, meus queridos, os corações. Queridos, aqueles homens estavam seguindo os impulsos do seu coração, os desejos, as vontades do seu coração em construir aquela torre para que fosse uma base de adoração, né, e de exaltação o seu poder de fazer. Queridos, tudo quem faz por nós é Deus e não nós. Eles queriam tentar uma salvação pelas suas próprias obras, independente de Deus. Não existe. Tá? A nossa salvação é unicamente em Cristo Jesus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente nas nossas aflições e angústias. Não há salvação fora dos méritos de Cristo Jesus. Tá? Outro verso que eu queria compartilhar com vocês, meus queridos, encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, tá? E eu vou ler com vocês o verso 23, que diz assim, olha, desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. E ainda mais, meus queridos, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O conselho aqui do sábio Salomão é que nós devemos, acima de tudo, guardar o coração. Porque do coração, meus queridos, procede a nossa decisão para a vida ou para a morte. Tá? Procede do nosso coração. E só para esclarecer um pouquinho, todas as vezes que a Bíblia menciona o coração, não está falando propriamente do coração, né, que faz com que o sangue seja bombeado para as nossas veias. Não, não é esse o coração, mas é a nossa mente. Tá? É a nossa mente que é chamada de coração. Tá? É daqui que saem as decisões, tanto para a vida, como também para a morte.
Queridos, nós não podemos seguir os impulsos do nosso coração, mas seguir a luz da palavra de Deus iluminado pelo Espírito Santo que nos inspirou. As verdades e os ensinamentos de Deus. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, meus queridos, que nos ilumina, que nos leva a Cristo Jesus e que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. É Jesus que pode fazer isso por nós, por meio do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Tá? Queridos, o outro verso que eu quero mencionar com vocês encontra no livro de João, no capítulo 3, verso 30, que diz assim, olha, importa que ele cresça e eu diminua. João pronunciou essas palavras quando um dos seus discípulos, seguidores, que seguia ali João e os seus ensinamentos, na missão que ele tinha de anunciar o reino de Deus, meus queridos, esse discípulo preocupado, não é, com o crescimento do Senhor Jesus e as multidões que ele aglomerava todos os dias, aquele discípulo chegou para João e disse: João, acho que nós devemos elaborar uns bons projetos, porque aquele chamado Cristo, ele cresce muito e muitos são atraídos por ele. E então João disse: não, tudo isso é porque a minha missão terminou, chegou ao fim. Eu vim para anunciar o Messias e o Messias já chegou. Portanto, importa que ele cresça e eu diminua. Queridos, isso é adoração a Deus. É você estar aos pés de Cristo Jesus, cada dia decrescendo na vida do pecado e crescendo em Cristo Jesus. Jesus crescendo dentro de você. Tá? É isso que deve acontecer através da nossa comunhão com Deus cada dia. E a lição que nós estudamos esta semana, meus queridos, ela veio para mim e para você, para nos fazer crescer em Cristo Jesus. Tá? Não deixar que o eu, o meu ego, as minhas vontades, o meu orgulho cresça. Mas é Cristo que tem que crescer dentro de mim e de você. Queridos, que Deus te abençoe neste dia, neste final de semana. Eu quero já terminar esta lição desejando a você um ótimo e abençoado sábado. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia diferente na sua vida, que você possa ter um encontro íntimo com Cristo Jesus, o teu Criador e o teu Redentor, o meu Criador e o meu Redentor. Amanhã, com a graça de Cristo Jesus, estaremos de volta, aprendendo um pouco mais com a nova lição. Que Cristo te abençoe ricamente. Fique com Ele. Amém?